Cubs should target blockbuster trade for Twins All-Star starting pitcher Nick Radosevic, July 16, 2020, 54:56 p.m. GMT3. The Chicago Cubs are having a great season and have a one-game lead over the Milwaukee Brewers for first place in the National League Central heading into the second half. At 57-39, the Cubs have the third best record in Major League Baseball and look to be a force down the stretch. Cynthia Freeland's Top 10 Fantasy WR's GMFB. They have the easiest remaining schedule out of any team, but need to take care of business to ensure a playoff spot. Part of the business that needs to be taken care of is addressing the starting rotation. The Cubs have been rumored to be aggressive at the trade deadline, and they have the assets to get any deal done. Chicago has been linked to Miami Marlins ace Sandy Alcantara, Arizona Diamondbacks ace Zach Gallen, and Pittsburgh Pirates starter Mitch Keller, among others. But they should go after a guy who has been under the radar. Minnesota Twins All-Star Joe Ryan has garnered interest from several teams, and while we don't know if the Cubs are one of those teams, they definitely should be. Follow the sporting news on WhatsApp. Fansided's Christopher Klein believes Ryan would be a great fit on the north side, given that he's under contract beyond this season. Gallen and Alcantara in particular are more accomplished, but both have been extremely inconsistent this season, wrote Klein. Chicago cannot bank on them turning it around in time. Ryan's immediate utility and long-term affordable control makes him the optimal starting pitcher target if Chicago decides to give the rotation a facelift. Ryan, 29, is having a career year in his fourth full season with the Twins. In 19 appearances, 18 starts, Ryan is 9-4 with a 2.72 ERA and a 0.91 WHIP with 121 strikeouts to just 23 walks. With the Twins currently sitting on 47-49 and on the outside looking in, Minnesota could get a haul for Ryan. Cubs fans don't want to see Owen Casey, Cubs number 1 MLB number with one go. But if the Twins are willing to give up Ryan for Casey, that is certainly a deal worth making. Notícia 2. Chicago Cubs em posição extremamente forte para contratações no prazo final de negociações, segundo fonte. Publicado originalmente em Chai City Sports por Paul Magno. Última atualização em 20 de julho de 2025, às 15h46, horário do leste dos United States. O Chicago Cubs tem se mostrado em forma desde o retorno do intervalo do All-Star Game. Eles definitivamente transmitem a sensação de estarem prontos para uma sequência forte no segundo tempo, mesmo que não consigam se livrar do empolgante segundo colocado Milwaukee Brewers, que ainda está apenas um jogo atrás deles na divisão central da Liga Nacional. Isso não quer dizer que o time não precise melhorar e não esteja buscando preencher as lacunas no elenco antes do prazo de negociações de 31 de julho. Estrelas se alinham para o agressivo Chicago Cubs no prazo final de negociações MLB. San Diego Padres, X, Chicago Cubs, MLB. San Diego Padres, X, Chicago Cubs, 4 de abril de 2025. Chicago, Illinois e Jed Hoyer, presidente do Chicago Cubs, se prepara para lançar bolas para os torcedores antes de um jogo contra o San Diego Padres no Wrigley Field. Crédito obrigatório. David Banks Imaging Images. Na verdade, os Cubs, segundo diversas fontes, estão buscando agressivamente negociações para ajudar a fortalecer o elenco, na esperança de uma boa participação nos playoffs. Ninguém é intocável, disse recentemente o presidente de operações de beisebol do Cubs, Jed Hoyer, à Marquee Sports Network, em referência a possíveis acordos envolvendo os principais prospectos. Jeff Passan, da ESPN, acredita que Hoyer e Chicago estão entrando nessa correria do prazo de negociações em uma posição excepcionalmente forte. Por Passan, o Chicago Cubs precisa de um arremessador titular. E enquanto as necessidades de outros times são mais urgentes, o bullpen dos Phillies, a terceira base dos Yankees e muito mais, os Cubs estão em uma posição extremamente forte. Eles têm o melhor diferencial de corridas do beisebol e o terceiro calendário mais fácil para o restante da temporada. A vantagem de jogar em casa está ao seu alcance. Os Cubs precisam de um titular para as entradas, claro, mas mais do que isso, porque sua rotação de playoffs no momento tem uma lacuna enorme.
Shota Imanaga e Matthew Boyd abriram caminho para 2 posições, mas Chicago precisa de um titular de calibre semelhante, que simplesmente não tem no momento. Abençoados com um sistema de fazenda profundo e impulsionados por uma diretoria com uma boa quantidade de dinheiro disponível e uma motivação para chegar à pós-temporada pela primeira vez desde 2020, os Cubs se encontram em uma posição bastante boa quando se trata de talentos disponíveis perfeitamente alinhados com suas necessidades mais óbvias. Um mercado favorável, MLB, coletiva de imprensa do Chicago Cubs. O presidente de operações de beisebol do Chicago Cubs, Jed Hoyer, discursa antes de apresentar Craig Counsell como o novo técnico do Cubs durante uma coletiva de imprensa em Chicago. Crédito obrigatório, Camille Krzacinski Images. Embora o mercado esteja se configurando como um mercado de vendedores e provavelmente não haja um verdadeiro arremessador titular de nível AIS em disputa, parece que haverá uma boa quantidade de arremessadores de nível superior disponíveis. Muitos dos braços disponíveis também virão com anos de controle do time. Uma diretoria do Cubs, conhecida por sua criatividade, pode estar idealmente preparada para ganhar esse prazo de troca. E possivelmente até mesmo fazer isso sem abrir mão de muitos prospectos. Não há muitos vendedores óbvios, disse Hoyer recentemente ao The Athletic. Pode ser um mercado um pouco estranho nesse sentido. Então acho que você deve tentar pensar nas coisas de forma criativa ao pensar em diferentes times. Alguns prazos é muito óbvio, aqui estão os 6 a 8 vendedores claros e eles têm vários jogadores disponíveis. Este ano parece que pode ser um ano um pouco diferente. Necessidades e desejos dos lobinhos MLB. Pittsburgh Pirates, ex-Los Angeles Dodgers. O arremessador do Pittsburgh Pirates, Mitch Keller, 23, arremessa na segunda entrada contra o Los Angeles Dodgers no Dodger Stadium. Crédito obrigatório, Gary A. Vasquez, Imagens. A lista de compras básica de Chicago consiste em um titular para a primeira metade da rotação e uma opção para a terceira base, além de um braço adicional para o bullpen ou seguro para o final da rotação. Há várias opções de arremessadores titulares que provavelmente serão disponibilizadas, bem como alguns ativos no bullpen. O rebatedor do Arizona Diamondbacks e futuro agente livre, Eugênio Suárez, é a contratação dos sonhos para a terceira base. Mas a concorrência de concorrentes fortes e carentes de cornerbacks como Yankees, Mariners, Tigers e Brewers pode elevar o preço pedido por um jogador de aluguel de 3 meses. É muito mais provável que os Cubs consigam um jogador reserva barato, com capacidade para jogar na terceira base. Essa maratona de compras de fim de ano não deve custar muito em capital de troca? Será que o titular Mitch Keller, dos Pirates, o reserva ofensivo Willie Castro, dos Twins, e um sólido arremessador de alívio veterano seriam suficientes para levar um time já sólido dos Cubs aos playoffs? É bem possível. Principalmente se os arremessadores Jameson Taillon, Javier Assad e Porter Hodge conseguirem se recuperar de lesões. Talvez o melhor de tudo seja que os Cubs poderiam até evitar negociar seu principal prospecto, o outfielder Owen Casey, caso Kyle Tucker opte por assinar um mega contrato em outro lugar. O tempo dirá. Notícia 3. Cubs demonstram interesse no mago defensivo rival da divisão antes do prazo final de negociações. Publicado originalmente em Athlon Sports por Sterling Bennett. Última atualização em 20 de julho de 2025, às 16h45, horário do leste dos Hiroshima. O ataque do Chicago Cubs continua a todo vapor nesta temporada. Kyle Tucker está apresentando números de MVP, enquanto Seiya Suzuki já superou recordes pessoais em home runs e RBIs. Seus esforços ajudaram a impulsionar o Cubs para o primeiro lugar no ranking de ataque do Fangraph e para o maior WAR ofensivo de qualquer ataque do beisebol. O sucesso torna difícil acreditar que eles possam buscar mais reforços na data limite para trocas. No entanto, a falta de produção do terceira base, Matt Shaw, 0,208, 0,283, 0,302, e a falta de confiabilidade no infield estão forçando o presidente de operações de beisebol, Jed Hoyer, a fazer escolhas em toda a liga, inclusive para um rival da divisão.
De acordo com Bob Nightingale do USA Today, os Cubs são um dos 3 times que deram uma olhada no terceira base do Pittsburgh Pirates, que é Brian Hayes. Nightingale não deu mais detalhes sobre o nível de interesse de Chicago em Hayes. No entanto, a reportagem indica o quão sérios os Cubs estão em apostar tudo em meio a uma disputa acirrada pela Liga Nacional Central. Hayes, de 28 anos, seria uma pequena melhoria ofensiva em relação a Shaw, se baseando-se apenas na média de rebatidas e RBIs. Hayes está com média de rebatidas de 0,237 nesta temporada, uma melhoria de 19 pontos, e impulsionou 17 corridas a mais que Shaw. Hayes também não tem potência em seu jogo, rebatendo apenas 2 home runs em 334 rebatidas. A única área em que Hayes está quilômetros à frente de Shaw é a defesa. De acordo com a Fangraphs, Shaw tem um WAR defensivo de 1,6, enquanto Hayes tem um BAWAR defensivo de 12,2, o maior entre todos os jogadores de terceira base. Se Chicago fizesse um acordo com o jogador de terceira base dos Pirates, seu papel já parece consolidado como um titular marginal com algum potencial ou um substituto defensivo no final do jogo. Um aspecto de uma possível aquisição de Hayes que poderia interromper as negociações são os 4 anos restantes de seu contrato. Embora barato, Chicago pode não querer comprometer o 30 milhões de dólares com um jogador ofensivo abaixo da média, cuja única contribuição para o time é uma substituição defensiva além da 7ª entrada. Com a aproximação do prazo final para trocas, Hoyer e os Cubs já buscam melhorias na rotação. Mas, para se diferenciarem dos candidatos à pós-temporada e se tornarem favoritos à World Series, eles não devem poupar esforços. Hayes pode não representar a principal contratação deles, mas no beisebol situacional, ele pode ser uma adição inteligente no prazo final.